11 horas, 10 minutos, estamos entrando ao vivo de São Vicente para o mundo, com a hora do comerciário nessa terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. Temos visita hoje, bom dia, presidente. Bom dia, Caleb, bom dia, Daiane, bom dia, nosso convidado, Ricardo. É sempre um prazer estar aqui com vocês e falando para os nossos associados e não associados comerciais. Bom dia, Ricardo. O Ricardo é coordenador dos trabalhos do Lar de Frei Beto, situado em São Vicente. Daqui a pouquinho eu passo o endereço. Seja bem-vindo, Ricardo, bom dia. Bom dia, Caleb, bom dia, Washington, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Com muita honra e muito prazer de participar deste programa. Primeira vez, a honra é redobrada. Muito obrigado. E hoje vamos continuar falando. Semana passada nós trouxemos aqui as moças que falaram sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção sobre o suicídio, e hoje nós vamos continuar nessa pegada aí, certo, presidente? Sim, Caleb, inclusive, assim, eu vou fazer uma pequena abertura, uma informação que está lá no portal da Fê Comerciário, que vai dar início à nossa conversa aqui, dando continuidade ao Setembro Amarelo. Tem muitas coisas aí que a sociedade, o trabalhador, né, normalmente a gente passa despercebido, e acredito que hoje o nosso convidado Ricardo aqui vai esclarecer bastante coisa da questão do tema tratado. Porque assim, a gente fala do mês de prevenção e conscientização do suicídio, mas assim, antes disso, existe muitas coisas por trás que acaba levando ao fato propriamente dito, ou ao ato, né, na verdade. Então assim, está lá no portal da Federação, doenças mentais estão entre as maiores causas de afastamento do trabalho. Aí vou colocar vou ler o texto na íntegra para ficar muito mais claro. Ciente de que o ambiente de trabalho deve preservar o trabalhador de toda e de qualquer forma de doenças, inclusive mentais, a nossa confederação está atenta nos últimos anos nos transtornos mentais que têm configurado as principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Fatores como jornadas exaustivas, metas abusivas, falta de reconhecimento e ausência de autonomia são algumas das causas que levam ao agravamento da saúde mental. Aí, questão do INSS, no caso dos afastamentos. Dados de 2023 do Ministério da Previdência Social revelam que o INSS concedeu 288.865 benefícios por incapacidade devido a disfunções cerebrais e comportamentais, ou seja, um aumento de 38% em relação ao ano anterior, que foi 2022. Ainda conclui aqui o texto. Esses registros incluem tanto benefícios por incapacidade temporária, concedidos a pessoas que estão temporariamente inaptas para o trabalho devido a doenças mentais, quanto por incapacidade permanente para aquelas que ficaram definitivamente impossibilitadas de trabalhar. Aí vem o texto da nossa central, da nossa confederação. A fim de prevenir a saúde física e mental do trabalhador, a nossa confederação promove campanhas de conscientização sobre a importância de um trabalho em um ambiente sadio e luta contra as práticas abusivas de comportamento e o bem-estar dos trabalhadores. Aí tem aqui, vamos pegar aqui o que eles colocam aqui como políticas públicas, né, de proteção integral. Jornadas justas, combate ao assédio e à discriminação, respeito aos direitos em locais de trabalho, acolhedor, seguro e equilibrado. Aí os transtornos mais comuns, que está lá no texto da nossa confederação. Os mais comuns são depressão, ansiedade, pânico, síndrome de burnout, que hoje é o que está realmente pegando, vamos propriamente dizer. É o número 1. Isso. Doenças ocupacional, que segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, acomete cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros. Aí vamos pegar aqui, ó, essa porcentagem que confere ao Brasil o segundo lugar no ranking. Primeiro, o Japão. E aí há outros riscos: desemprego, precariedade, instabilidade,
situações de discriminação por raça, gênero, orientação sexual, deficiência ou condição socioeconômica e assédio moral. E esse texto aqui, ele é assinado pelo nosso presidente da Federação e Confederação, o deputado federal Luiz Carlos Monta. Então, assim, para você ver que as coisas, ela tem uma origem física, que normalmente você trata com medicamentos, terapias, né? E que muitas vezes resolve. Mas tem outras coisas que vai além da parte física. E para isso, hoje nós trouxemos aí o nosso convidado, o Ricardo, que poderá esclarecer para nós aqui, propriamente presencial, e para os nossos ouvintes que estão acompanhando aí a nossa programação a nível mundial, vamos dizer aí, porque nós estamos na internet. Vamos lá. É isso aí. Washington, estava acompanhando atentamente todos os números, né, que nos é muito alarmante. Se nós observarmos, ele não é um problema de ordem somente de uma pessoa. A gente começa a observar que isso é uma crescente entre vários grupos, de várias segmentações dentro do trabalho. E diria até um pouco mais, dentro das nossas vidas. É uma realidade que está muito próxima de todos nós. Temos visto o grande volume de pessoas que se afastam por várias enfermidades, mas hoje é a enfermidade da alma, que vem afetando cada vez mais, né? Não somente os profissionais que ainda estão atuando, mas também aqueles que já estão cumprindo com a sua jornada. E é preocupante e alarmante ao mesmo tempo que também estamos registrando muitos jovens que estão inseridos aí no mercado de trabalho, estão chegando e já com essa carga, né, muito grande sobre a questão dos problemas de transtornos emocionais. Tecnicamente hoje, transtornos bipolares e entre outras. As causas do suicídio, de forma técnica, também nos traz muita preocupação, principalmente em relação aos pontos que foram elencados, principalmente a questão emocional, por causa do burnout, também problemas relacionados a drogas, enfim, temos muitos outros problemas que estão sendo apontados aí nessas causas do suicídio. Porém, muitas vezes é fácil a gente anotar isso entre a mídia, quando as pessoas são conhecidas, quando há um exponencial grande e aquilo vai para a mídia e se comenta muito. Mas temos aí um grupo muito grande de pessoas anônimas que estão passando pelos mesmos problemas. Diria até pior, porque temos, juntamente com todos esses problemas que foram lidos aqui pelo nosso companheiro Washington, tem algo um pouco a mais. Tem toda uma questão também espiritual. E essa questão espiritual, ela não está relacionada à religião. Ela está relacionada ao conhecimento do seu próprio eu, em relação da onde ele está e onde ele pretende chegar. E aí nós avançamos um pouco mais nas questões íntimas da pessoa, porque o suicida nem sempre ele vem de uma caminhada depressiva. Nós temos aí relatos de pessoas que não demonstravam nenhuma característica depressiva. Elas estavam ali nas redes sociais, postando foto no Instagram, no Facebook, muitas vezes colocando status de grande felicidade. E o que ela tinha intimamente? Quais eram os desafios que ela vivia espiritualmente? Isso nós não temos uma resposta concreta da ciência, mas temos uma resposta da espiritualidade. A falta de razão do ser e do seu destino, o conhecimento daquilo a qual nós ainda não temos
resposta leva a essa condição que é mínima, porque o suicídio ele pode ser planejado, mas a execução dele se dá num tempo mínimo. Por isso que o CVV é muito importante, porque naqueles 10 minutos de grande crise é onde consegue se evitar e salvar uma vida. Em 2017, salvo a minha memória, foi um ano dedicado à prevenção do suicídio. Naquele ano, houve uma grande movimentação mundial, não somente no Setembro Amarelo, mas porém no ano todo, para a prevenção do suicídio, para que pudesse conscientizar as pessoas a procurarem ajuda. Isso na questão da ordem material. Temos agora a questão da ordem espiritual, que falaremos aqui a seguir. Lá no lar de Frei Beto, vocês atendem muitas pessoas com esse tipo de problema? Sim, Khaled, atendemos sim. Há um número muito grande, principalmente de transtornos da alma, transtornos emocionais do espírito. Para que não fuja a questão da temática sobre o suicídio, que é um tema que tem que ser abordado todos os dias, ele não pode ser abordado somente em setembro, ele tem que ser abordado diariamente, nas frentes de trabalho, nas lideranças, entre os trabalhadores, entre as pessoas, em casa. Porque muitas vezes o suicídio é uma característica que vem herdado até no seio familiar, como se fosse um karma espiritual que vem acompanhando aquela família. Pode procurar na história ou investigar uma família que tem um suicida, sempre ela se repete, a cada geração tem alguém que comete esse ato triste. Porém, isso pode ser quebrado, porque o karma, né, conhecido como karma, ele não é eterno. Em algum momento tem que ser... Parece que até é hereditário, então. Dá a impressão que é hereditário, porque se nós buscarmos na história daquela família, ou às vezes até daquele local de trabalho, nós temos registros de casos anteriores, e que foi a mesma forma e a mesma caminhada. O que nós temos por trás? O que nós temos como também motivador daquela causa? Temos a questão espiritual, temos a questão pessoal daquele espírito, os desafios que aquele espírito, antes dele chegar aqui nesse planeta de provas e expiações, o que ele programou como desafios? Ninguém se programa, nenhum espírito se programa para chegar à Terra para cometer o suicídio. Nós nos programamos para chegar à Terra e sermos felizes. Conseguimos sair dessa vida como vencedores. Todos vieram aqui para ser vencedores. Ninguém veio aqui com o estigma da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento são aliados ao crescimento do espírito, mas elas não são determinantes à vida espiritual, e sim aprendizados que são somados àquele espírito que nós, dentro da doutrina espírita e pela visão espírita, fomos preparados para aquela vida chamada reencarnação. Muito bem, essa é a hora do comerciário. O tema desse mês e dessa semana, assim como da semana passada, é o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. É um tema importante, de relevância, que não deve, assim como o Ricardo falou, ficar fechado só dentro do mês de setembro. A gente tem que conversar isso todos os meses, em casa, no trabalho, com a família, certo, Washington? Ricardo, você falou aí que assim, realmente nós temos uma herança espiritual, né? Na verdade, a cada período, não tem um período estabelecido, nós viemos cumprir o nosso processo, né? É um processo que tem a jornada do nosso espírito, e de repente, eu, Washington, inconsciente, vou lá e rompo esse processo. Como que ele funciona, propriamente dito? Vamos lá. Existe uma programação. A programação reencarnatória, ela é estudada anteriormente, durante um período, para que o espírito se prepare para suas provas e expiações que ele terá na Terra. Conforme uma rotina de trabalho ou uma rotina escolar, entenda,
Você faltou às aulas. Quando chegar a prova, você não estará preparado. Então, você tem que repor aquelas aulas. Quando nós rompemos com essa programação, antecipando o nosso retorno à pátria espiritual, sem cumprir as etapas para que pudéssemos chegar ao nosso ponto de melhoria, teremos que retornar naquelas aulas a qual nós não participamos. A vida espiritual, quando nós estamos no período que chamamos dentro da doutrina espírita como reencarnados ou encarnados, que significa estar na carne, nós, quando não cumprimos com esta missão e, neste momento, por deliberação própria, você tomou a decisão de desistir daquelas suas provas, a qual aquelas dores, respeitosamente, sabemos que não são fáceis, retorna ao plano espiritual, há de que ter uma nova programação, uma nova estruturação emocional daquele espírito, para que ele retorne a esta vida como um espírito reencarnado e retome no ponto de partida aquilo que ficou para trás, para que ele possa ser promovido ou que ele possa atingir os objetivos pré-estabelecidos não pelos homens, e sim por Deus. A justiça divina não nos dá a dor, nos dá o caminho para superar as dificuldades. Nós temos o livre-arbítrio para continuar a caminhada, sendo que nós também temos o direito de seguir pelo caminho A ou B. Deus não nos proíbe, Ele ensina o caminho. Para isso, as religiões também se unem em prol de um orientador. Nós, dentro da doutrina espírita, como outros segmentos, como a maior parte do nosso país é um país cristão. Então temos como Jesus Cristo o nosso modelo e guia. Tem alguma pergunta aí, galera? Não. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Ricardo, aproveita. O WhatsApp liberado é o 13996840422. Também estamos ao vivo no Facebook e também na página do YouTube da Rádio Esplanada. Aproveite que o tema é interessante. Raramente a gente traz um professor aqui nesse sentido. Então, mestre, aproveita para fazer perguntas aí, tirar suas dúvidas. Você que está aí nos assistindo do outro lado. Ô Ricardo, como nós falamos aqui do ambiente de trabalho propriamente dito, na maioria das vezes, ou nós levamos problemas do trabalho para casa ou problemas da casa para o trabalho. Qual seria a dica de harmonia? Porque às vezes o incidente acontece no próprio local de trabalho ou vice-versa. Mas qual seria assim, o grande segredo de harmonizar a nossa parte espiritual e a nossa parte material? Porque nós somos inconscientes, nós hoje, eu costumo dizer nu e cru, que nós vivemos no impulso, encarnado. Mas como que se dá esse equilíbrio? Porque às vezes a gente tem muito trabalhador que está com problema na sua residência, na sua casa, seu familiar, vai para o local de trabalho achando que vai ter um amparo, ou do trabalho propriamente dito, ou dos seus amigos, e de repente lá ele tem mais incentivo de desistir de tudo. Qual que é o grande segredo para dar esse equilíbrio aí que a gente tanto procura, para procurar a felicidade? Washington, interessante a sua pergunta. Diríamos, nesse primeiro momento, que nós enxergamos que a dinâmica profissional cada vez mais ela está mais acelerada. O mundo em si, ele vive um processo cada vez maior sobre questão de resultados e etc. Seja para o lado das empresas como para o lado do trabalhador. E enxergamos que essa pressão ela ocorre de diversas formas. Há empresas que são mais flexíveis, há empresas que são mais paternais, enfim. Independente onde nós nos situemos, no âmbito profissional, quando entendermos que estamos passando por algum problema de ordem emocional, primeiramente, não guarde isso para si.
Procure uma pessoa próxima, uma pessoa a qual você tenha mais liberdade de poder expressar o seu sentimento. Procure ajuda. Se dentro do âmbito profissional não tem nenhum colega ali que possa se abrir, procure uma orientação de um líder religioso, seja qual for, dentro da qual o seu coração te leva. Nós temos as nossas convicções espirituais, as nossas convicções dentro da doutrina espírita kardecista, porém, há pessoas que têm maior facilidade de conversar com um líder religioso dentro da própria Igreja Católica, dentro dos nossos irmãos evangélicos e assim por diante. Mas procure conversar com alguém a qual a sua confiança lhe dê o crédito de poder se abrir. Porque nesse momento, quando perceber que algo o está incomodando, procure ajuda. Não guarde para si aquilo que você pode não ter controle mais à frente. Procure ajuda, converse, procure os seus superiores no trabalho, exponha os seus problemas. E se você não conseguir a resposta que você deseja, procure ajuda externa. Porque nós temos algumas bases, e essas bases são importantes. Então, família, trabalho e ordem pessoal, elas se misturam. Se você não está bem no trabalho, você leva o seu problema para dentro de casa. Se você não está bem dentro de casa, você não consegue ter uma alta performance no trabalho. E assim você vai acumulando, chega uma hora que você não consegue mais lidar com esses fatores, e aí é onde entra esses agravantes, que é o uso do álcool, o uso das drogas, como forma de aliviar todos os problemas que estamos passando. E por trás há também uma grande corrente espiritual torcendo para que você caia, porque outros estão ali absorvendo dos seus problemas, fazendo com que os seus problemas sejam a felicidade daqueles que não sabem o que é a felicidade, pela ordem espiritual. Então, temos amigos espirituais que nos ajudam, que nos intuem, que nos falam para o caminho a qual recorrer. E temos uma ordem espiritual de irmãos infelizes, inferiores, que não querem que nós possamos melhorar nessa caminhada. Por isso eu digo, procure sempre alguém que possa lhe ajudar, alguém que seja de sua confiança, seja uma casa espírita, seja um templo religioso, mas não deixe de procurar ajuda para que você tenha também suporte espiritual, para que você tenha condições de caminhar com segurança e que possa fazer a retomada de uma vida feliz. Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez alguém possa estar querendo saber. Eu trabalho no comércio, estou com um problema que não é físico, tá? É um problema espiritual. Só que eu não consigo trabalhar, porque aquilo está me incomodando. Eu posso ser afastado do serviço por causa desse problema ou não? Assim, ou depende muito do patrão, depende da situação? Assim, o que acontece? É o que eu coloquei aqui no texto. Esse teu problema espiritual vai refletir fisicamente. E aí você vai ter que procurar um médico, né, para que ele faça uma consulta, peça os exames, e aí ele lhe avalie fisicamente se você tem condições mentais ou não, porque ele vai avaliar a tua condição mental, motora e daquele momento. Espiritualmente, ele não tem essa capacidade, porque infelizmente, apesar de nós vivermos num país laico, ninguém se afasta por como que a gente fala? Por uma questão de obsessão? Obsessão, olha, não tem um laudo médico para isso, entendeu? Aí ele vai dar um problema psiquiátrico. A não ser que esse médico que lhe atenda, o médico do trabalho ou um médico profissional, ele tem um conhecimento espiritual e ele vai atrelar o problema daquele trabalhador ou daquela pessoa a um CID próximo e pedir o encaminhamento desse afastamento. Muitos dizem que hoje está muito crise psicótica. Não, ele teve uma crise psicótica. É um laudo técnico, mas a gente sabe que é um problema espiritual. Existe isso. Então, que assim, o teu corpo reage
de acordo com o que você vive. São reações. Nós somos nós somos uma tabela periódica ambulante. Cada deficiência de algum item vai te fazer algum problema. E a parte espiritual, ela aproveita essa queda de energia para que a gente diz que para o obsessor, aquele que vive da tua infelicidade, ficar mais forte. Então, se você não procura algo especializado, algo que conheça, que nem diz o Ricardo aqui, nós falamos aqui da doutrina espírita, mas não há impedimento de nenhuma outra religião, porque lá quem está lhe atendendo vai saber qual é o curso, né, que se leva, porque todo mundo tem uma mediunidade espiritual, aguçada ou não, né? Todo mundo tem o seu protetor espiritual. Então a gente acredita que aquele que esteja desequilibrado está um pouquinho se afastando dessa parte espiritual, né? Porque hoje parece que a gente nasce para ter, não para ser. E eu acho que essa parte aí confunde. Eu costumo dizer que o jovem de hoje, com 30 anos, ele quer ter a fortuna do Bill Gates. Se você pegar hoje a tecnologia, o que nos desvirtua da vida natural, da vida espiritual. Então, se você pegar qualquer criança hoje, ele quer ser influencer, né? Aí você pega aí hoje o cara dizendo que com um celular aí ele conseguiu construir fortunas, mas tudo tem um propósito, tudo. E o que você vai fazer com essa fortuna? Qual que é o direcionamento espiritual que você teve? Então, assim, os reflexos hoje no mundo do trabalho, ele tem a ver muito com os reflexos espirituais. Assim como o Ricardo disse, que geração, aonde houve a falha? Nesse caminho espiritual. O Ricardo vai explicar um pouquinho mais. É interessante isso que o Washington pontuou, até porque é uma linha muito tênue, né, entre a questão profissional e a questão espiritual, já que nós estamos falando isso também dentro do aspecto profissional. Uma das coisas que é importante que a gente tenha muita consciência é que a vida profissional nos convida também a muitos desafios, né? Hoje eu vejo, eu não diria como uma banalização, mas a tecnologia que está aí, ela está, né, cada dia mais nos vendendo algo ou alguma coisa. Os jovens, já que você tocou, há uma grande influência de uma mídia, né, para que eles possam... E a proposta é cada vez mais esquecer o lado espiritual e seguir somente para o lado físico, né? Ou seja, das conquistas. Mas, muito anterior a isso, nós temos uma questão espiritual, né? Nós temos toda uma responsabilidade para com os nossos amigos espirituais e conosco, né? Com a gente próprio. Então, quando nós falamos, mas dentro do ambiente de trabalho não há como detectar, né? Mas hoje a medicina, inclusive alguns hospitais de renome, já lidam com essa questão espiritual. Alguns médicos que não são médicos, somente médicos espíritas, da medicina espírita, mas médicos que já sabem inclusive o poder da oração, que é o tanto quanto ela influencia no paciente que está ali numa situação muito delicada. Sendo isto, entendemos que também aquele profissional que está no ambiente de trabalho, quando ele tem o seu momento ou o momento da motivação da fé, ele também cria um processo de cura. Por isso a importância em todos os ambientes, dedicar-nos ali, às vezes alguns minutos do intervalo, para uma conversa, para uma reflexão. Seria muito importante se dentro desse ambiente profissional tivesse lá os seus minutinhos dedicados ao horário do café para a leitura de algo que pudesse ajudar aquele grupo. Às vezes parece algo demodé você falar sobre fé e religião dentro do ambiente de trabalho, mas tenha certeza, é um investimento para que os profissionais, para que aquela